Olá a todos, este é o canal Revelar e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esta política tirânica que vem nos cercando lentamente, está sendo empurrada paulatinamente, sendo recebida com passividade por essa grande massa de pessoas que de forma inerme não percebe que é uma espécie de lagosta dentro de uma panela sendo cozida lentamente até o ponto em que vai perder a sua existência. Isso se não tiver o azar de ter um destino ainda pior, que é permanecer nesse mundo de forma escrava, né? Que é o que está sendo colocado como opção. Ou você vai ser um escravo desse sistema tirânico que está sendo implantado, ou você vai perecer diante dele, ou então você vai ter de se colocar como uma resistência, e essa resistência vai vencer, mas vai passar por um sofrimento bastante grande. Veja só o que eles estão agora trazendo a público. Inteligência artificial pode prever a política de uma pessoa por sua aparência, se ela sorri em fotos, por exemplo, segundo um estudo dinamarquês que teria descoberto que ela teria 61% de precisão em prever a ideologia política de uma pessoa com base em características faciais. Para quem fez a faculdade de Direito, sabe que isso aqui já foi dito anteriormente por um homem chamado Lombroso. Lombroso dizia que ele podia identificar se uma pessoa iria praticar algum crime ou não apenas por conta da sua formação facial. Isso é obviamente um preconceito. Só que o preconceito corre o risco de ser legitimado ao pior dos estilos de ficção científica distópica como Minority Report, que previa o pensamento das pessoas e criminalizava elas antes de elas praticarem qualquer coisa. E agora eles estão indo além, eles não vão só criminalizar o pensamento, eles vão criminalizar a aparência da pessoa. Então, se ela não tiver uma determinada aparência, por enquanto eles dizem que a inteligência artificial tem 61% de previsão de prever a ideologia política, mas o que impede de que uma determinada ideologia seja criminalizada e a pessoa seja então presa por conta de sua aparência? O que impede disso chegar aqueles aleguem que há 100% de precisão? Não foi isso que eles disseram que tinha essas soluções ali durante o flagelo? Primeiro disseram que tinha 100% de eficácia, depois 90%, depois 80%, depois já não tinha mais, mas ajudava, etc. Então eles dizem, com base na tal da ciência, que eles podem ter precisão para identificar se uma pessoa é ou não de uma determinada vertente política, ou se ela tem ou não um determinado pensamento que pode levá-la a praticar um crime. E aí nós estamos chegando a dar um passo dentro do Minority Report, mas de uma maneira muito piorada. É como eu sempre digo, a realidade é pior do que a ficção. O algoritmo, então, de inteligência artificial, como diz a matéria, pode ajudar a prever a ideologia política de uma pessoa com base em suas características faciais. A tecnologia descobriu que os políticos de direita eram mais propensos a ter expressões faciais felizes em fotos, enquanto as pessoas retratadas com expressões faciais neutras eram mais propensas a se identificar como de esquerda. O estudo, usando aprendizado profundo para prever ideologias de fotografias faciais, expressões, beleza e informações extrafaciais, descobriu então que a inteligência artificial pode prever a ideologia política de uma pessoa com 61% de precisão ao analisar uma face dela. Então vocês vejam aí para onde que nós estamos nos encaminhando. Se você tiver uma expressão facial inadequada, daqui a pouco você vai perder pontos sociais, de uma escala aí que eles estão para criar, nós já falamos muito sobre isso, mas você infelizmente está sendo encaminhado para isso, porque a maioria das pessoas, como dito lá no início desse vídeo, é inerme, ela não percebe a mudança que está acontecendo, e enquanto ela acreditar que ela está vivendo dentro de uma normalidade, ela não vai reagir. Mas quando a normalidade ela vai sendo alterada lentamente, vagarosamente, como a água da panela que vai sendo aquecida lentamente, ela não percebe a mudança, porque a maioria das pessoas está tão entretida com as coisas desse mundo que não percebe a mudança do próprio mundo, e quando virem é tarde. Vamos mostrar uma outra situação aqui que foge um pouco do primeiro tema. Isso aqui é mais um daqueles meteoros verdes, bólidos verdes, ou UFOs, aqui como eles estão chamando, caindo dessa vez em Las Vegas. Nós mostramos anteriormente a mesma coisa acontecendo em São Paulo e Minas Gerais.
lá de uma cor bem esverdeada. É a mesma cor que nós estamos vendo aqui, embora não tão esverdeada quanto aquele lá, porque aquele, além do bólido ser verde, a cauda dele também era verde, mas aqui nós vemos que a cor é esverdeada. E eles chamam de UFO, né? O UFO significa um objeto voador não identificado. Não quero dizer que seja um alien, como as pessoas que acreditam nessa teoria correm para dizer que é. Só quer dizer que ele não está identificado. E cada vez nós estamos vendo mais bólidos desses cortando os céus, cada vez mais próximos da superfície. Esse aqui passou muito próximo da superfície, como aqueles de São Paulo e Minas também, mas não tanto quanto esse aqui de Las Vegas, né? Las Vegas é a Sin City dos Estados Unidos, a cidade do pecado, né? Mas vamos adiante. Por falar em UFO, esse aqui é um UFO verdadeiro, né? Esse aqui é um UFO que é localizado, que foi criado na China, né? Então é aquilo que o ex-mandatário norte-americano Trump quer implantar lá. Ele quer criar, como eu já disse para vocês, 5 cidades smart, os Smart Cities, né, que seriam cidades altamente tecnológicas nos Estados Unidos, e ele quer que essa cidade não tenha carros que andem no chão, ele quer apenas carros voadores como isso aqui. Isso aqui não era nada mais, nada menos do que um drone em tamanho gigante, né, com bateria suficiente para carregar uma família. Vocês veem aí na imagem que tem mais do que uma pessoa lá dentro. A empresa Shenzhen UFO Flying Saucer, possivelmente formada em 2019, como é um país fechado, eles não sabem afirmar, né? Está localizada em Shenzhen, na província de Guangdong, na China. A empresa está no negócio de projetar e fabricar aeronaves elétricas de passageiros com decolagem e aterrissagem vertical, né? Ela não vai na horizontal, ela sobe e desce como um drone para mobilidade aérea avançada. E foi relatado que a empresa possui várias patentes de invenções globais. Se alguém souber mais sobre a história da empresa ou quiser saber, né, o seu site é esse aqui. Então ela tem o registro dessa patente em vários lugares do globo, né, pessoal? Então não demora muito para que a gente comece a ver isso aqui também em nossas cidades, né? Os drones de entrega logo vão chegar. E voltando ao tema da inteligência artificial, nós vamos ver esse caso aqui dessa senhora que criou o que ela chama de homem perfeito com uma inteligência artificial e casou-se com ele. Isso lá no Telegram do canal Revelar, né? A gente já comentou que é aquele pessoal amante de si mesmo, né? Então são pessoas que já não querem mais conviver com a diferença do próximo, elas não toleram a diferença que o próximo que todas as pessoas são diferentes umas das outras, né? E elas não toleram o diferente, elas querem alguém que seja exatamente como ela gostaria. Por isso tantas pessoas se apegam a animais, a cachorros e gatos, dizem, olha, eu prefiro mais bicho do que gente, porque sim, as pessoas são difíceis, sim, as pessoas nos causam problemas, mas por outro lado é a única maneira de nós evoluirmos, né, e os outros evoluírem quando nós convivemos uns com os outros. A partir do momento em que nós passamos a nos relacionar apenas com objetos, como é uma inteligência artificial, que nem sequer um objeto é, apenas um monte de linhas de programação, que pode ser objetificada, né, pode ser lançada dentro de um robô, mas a partir do momento em que nós fazemos isso, nós passamos a ser amantes de nós mesmos, ou seja, nós não vamos mais nos relacionar com outra pessoa, amar outra pessoa. Nós vamos amar apenas aquilo que nós projetamos fora de nós, de acordo com a nossa própria personalidade. Quer dizer, ela programou uma inteligência artificial perfeita de acordo com o que ela julga ser perfeito. Ou seja, alguém que não diz não, alguém que não reclama, alguém que simplesmente é um robozinho. Isso é um espírito bastante, na minha opinião, bastante satânico, né? Porque o satanismo não passa disso, é aquilo que é quando o homem se coloca como Deus de si mesmo, né? Ele não tolera o diferente, ele quer que todos se submetam a ele. É isso, é um pensamento do amante de si mesmo. Embora o surgimento da inteligência artificial seja um avanço tecnológico para implementar algumas melhorias em várias áreas do cotidiano da sociedade, muitos têm-na utilizado para criar ou desenhar pessoas ou objetos que não existem, só na mente delas, né? Algo que se tornou muito comum nos últimos dias
é que, com a ajuda de programas e ferramentas de inteligência artificial, algumas pessoas desenham modelos para vender fotografias nuas nas redes ou criam o que acreditam ser o seu parceiro ideal. E aqui então foi o caso, né? O que fez essa mulher norte-americana, que cansada de sair com os homens errados, né? A pessoa, quando a mulher é errada, ela escolhe homens errados, né? Então ela decidiu desenhar o homem dos seus sonhos com a ajuda da inteligência artificial. Não contente em apenas inventá-lo, decidiu dar o passo seguinte e casou-se com ele. Um ato que rapidamente chamou a atenção de milhões de utilizadores da internet. Então aqui ela botou uma foto dela mesma e mandou a inteligência artificial se desenhar no entorno dela. Então é ao mesmo tempo preocupante e dá dó, né? Dá dó da pessoa, porque ela chega ao ponto de criar esse tipo de ilusão. Primeiro, porque ela não consegue se relacionar com os outros, e segundo, porque realmente as pessoas estão muito difíceis de se relacionar, né? Porque se a mulher é amante de si mesma, mas existem muitos homens amantes de si mesmos, né? Isso é o chamado narcisismo, né? Mas é para onde a humanidade está rumando, para uma sociedade de narcisos, né? Vamos adiante. Isso aqui vai ser um reflexo disso também, né? Aqui eles estão chamando de Jezabel, que é uma imagem, né, sendo cultuada. Vejam que as pessoas estão criando seres para se relacionar com eles, e esses seres, para alguns, podem se tornar até uma espécie de ser digno de adoração, né, de idolatria, né, e eles vão ser deificados, né? Então é mais ou menos aquilo que é previsto na Bíblia, né, nas Escrituras, pelos profetas, dizendo que nos últimos tempos uma besta se ergueria da terra, né, ela ganharia fôlego, né? Quem é que ganha fôlego? Algo que primeiramente não tinha. Então dar fôlego a algo é dar oxigênio. Para que você dê oxigênio, esse ser precisa de um pulmão. Então eu creio que o que eles estão criando para o futuro, para se relacionar, seria algo como que uma inteligência artificial ciborgue, né? Parte humana, parte máquina. É a mistura do ferro e do barro, como os dedos dos pés da estátua de Daniel, de Nabucodonosor, né? E aí ela diz que as pessoas iriam adorar essa besta, né? É o que nós estamos vendo aqui. As pessoas estão idolatrando Semiramis, Lilith, a deusa mãe, né? Porque é a figura que espiritualmente guia essas pessoas, né? Existem duas divisões na humanidade. O joio segue, na minha opinião, né? Na opinião pessoal, segue uma linha, e o trigo segue totalmente outra. E para finalizar, só uma matéria bem rápida aqui. O Zuckerberg, segundo a Fox News, teria dito que o establishment teria pedido ao Facebook para censurar informações sobre o flagelo, que depois teriam acabado sendo verdadeiras. E isso teria minado, então, a confiança geral. Será que as pessoas hoje confiam no establishment como confiavam antes? Será que elas continuam confiando na ciência e nos cientistas como confiavam antes? Será que elas continuam confiando nas redes sociais como elas confiavam antes? Então é uma pergunta, ou melhor, são 3 perguntas, e poderiam ser feitas muitas outras, né, que ficam aí no ar para vocês. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque vocês sabem que esses temas aqui são complicados. Mas, né, fica aí para reflexão. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.